Um abraço a todos que já entraram conosco na sala. A ideia dessa live é a gente entrar direto ao ponto sobre um tema muito importante, relevante para esse momento, onde a maioria das empresas ainda não se sensibilizou na pessoa dos seus empresários, que normalmente são aqueles que vão pagar a conta de qualquer sanção, sobre a necessidade de fazer com que haja a adequação imediata de uma série de obrigações legais fixadas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Nosso escritório vem se destacando nessa área, já são 10 mil horas de prestação de serviços em cerca de 14 ramos de atividade diferentes. Nós estamos já com uma equipe bem robusta, 21 advogados, mais 15 consultores. E a gente aprendeu muito ao longo desses 3 anos que a gente já conseguiu desempenhar um papel, sobretudo atendendo às demandas de médias e grandes empresas. Um dos pontos que mais me chama a atenção é o fato de que, e isso também foi um dos fatores ensejadores dessa live de hoje, é que a maioria dos empresários, certamente por desconhecimento da lei, enxergam que investir em mostrar para a sociedade a importância que é passar a mensagem que as empresas estão aderentes à LGPD, enxergarem de uma forma madura que, ao passar essa imagem para o mercado, isso tem que ser explorado como sendo uma vantagem competitiva. Infelizmente, esse tempo ainda não chegou. Infelizmente, a maioria dos empresários com quem eu lido diariamente, conversando, em fase de negociação, de propostas, etc., tem a seguinte visão: olha, eu só estou vendo custo. Você está me colocando aqui uma proposta, eu não sei se isso aqui é muito, se isso aqui é pouco, só sei que eu vou ter que desembolsar esse valor, e que para mim é caro. Mas eu ainda não consegui perceber em nada que vantagem que isso vai me trazer. E eu estou dizendo, sobretudo, na vantagem de justamente de mostrar essa vantagem competitiva, que certamente os concorrentes deles ainda não tiveram a mesma visão, porque do mesmo jeito que uma empresa, a partir de 1990, começou a se preocupar em zelar pela sua reputação nas atividades de relação de consumo, a bola da vez agora é a mesma empresa zelar pela imagem, para passar a mensagem ao público de que aqui os seus dados pessoais são bem tratados. Então, não há, para mim, é completamente equivocada a imagem, a ideia, embora eu até entenda, de que o empresário hoje acha que investir numa consultoria de LGPD para buscar adequação legal só gera custo. Ele só pensa em que ele vai ter que tirar um dinheiro do bolso para poder pagar aquela consultoria, para poder buscar conformidade na lei, mas ele não consegue entender que momento que vem esse retorno. E explorando justamente esse ponto é que nós estamos aqui hoje para fazer esse bate-papo. Vai ser uma live diferente, uma live mais curtinha, mas bem objetiva, com casos concretos, com a presença do Juscelda, que é um grande amigo, advogado expoente na área de direito tributário, e juntamente conosco firmamos essa parceria para poder atender situações que podem ser geradas a partir desse tema tratado hoje na live, que é um tema inédito. Nunca vi nenhuma live falando sobre esse assunto ainda, e ao mesmo tempo cheio de oportunidades, não só para o nosso escritório, para os advogados de modo geral, mas também para o próprio empresário, coisa que ele totalmente desconhece. Então, é hora da gente virar a mesa em relação a essa mentalidade que hoje predomina, no sentido de achar que investir em LGPD e adequação de LGPD é custo, não é mais custo, é diferencial competitivo. E agora, com uma vantagem ainda maior, né? É uma forma de você obter créditos tributários para poder pagar seus impostos. Então, em cima desse ponto que eu dou início ao nosso bate-papo, vai ser um bate-papo extremamente informal. Eu tenho aqui algumas perguntas que eu preparei para o nosso convidado.
e falei para ele, esquecer o juridiquês de lado, que esse aqui é um papo reto, porque quem está nos assistindo necessariamente precisa saber que vantagem é essa de, de gerar crédito para poder pagar com PIS e COFINS. Então essa é a primeira pergunta, doutor Giselda. O que significa, na verdade, gerar crédito de PIS e COFINS a partir de uma contratação de consultoria para adequar as empresas à Lei Geral de Proteção de Dados? Explica para a gente. Muito obrigado, doutor Alexandre Ateniense, não só pelo debate, mas pela sua companhia nessa live. Agradeço a todos que participam e nos prestigiam. Como dito nesse introito e com bastante maestria, é uma live inédita sobre o tema. Um tema tão importante para você, empresário, que, além da necessidade de se adequar, realizar a implantação ao comando legal da Lei Geral de Proteção de Dados, o doutor Alexandre foi preciso. Não é um custo, é um investimento. Porque, além de investir e se tornar mais competitivo, ainda sair na frente, atendendo os comandos da Lei Geral de Proteção de Dados, esse investimento ainda gera oportunidades tributárias, que é a geração, a apropriação de créditos tributários advindo das contribuições PIS/COFINS. E o que significa gerar crédito de PIS e COFINS? Essas duas exações, esses dois tributos, que na verdade são dois tributos, mas nós, enquanto tributarista, inclusive unificamos na forma de dizer PIS/COFINS, né, como se fosse um tributo apenas. Ele atende a uma sistemática da não cumulatividade. Então, no critério material, o empresário que, para a composição da sua receita, ele deve considerar as despesas. E essas despesas essenciais e relevantes, consideradas como insumos essenciais e relevantes, insere-se como um crédito que o empresário pode apropriar-se, né, o crédito de PIS e COFINS. Então, toda despesa essencial e relevante, e a exemplo, todas as despesas ali inseridas para adequação, implantação e manutenção das conformidades à Lei 13.719/2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, deve gerar crédito ao empresário, porque decorre de uma imposição legal. Bom, eu queria saber se essas despesas, esses gastos realizados com consultoria técnica jurídica para adequação à LGPD, te gera alguma dúvida quanto à possibilidade disso gerar créditos para poder pagar impostos de PIS e COFINS? Isso para você é um juízo de valor já consolidado? Como é que você vê esse assunto, essa discussão, especificamente para tratar esse caso concreto? Quem paga uma consultoria de advocacia em LGPD vai poder usar desse crédito para poder pagar PIS e COFINS? Essa é a pergunta que o pessoal está querendo, que está nos assistindo, está querendo ouvir. Excelente pergunta, doutor Alexandre. Essa discussão foi alçada ao Superior Tribunal de Justiça em 2018, quando, na sistemática do repetitivo, ali criou o critério do conceito de insumo. E, à luz do conceito de insumo, deve-se observar o critério da essencialidade e relevância do bem ou serviço a ser prestado. E as consultorias técnicas, jurídicas, para adequação e implementação da LGPD, ela decorre de uma imposição legal. E isso está inserido dentro das particularidades do critério da relevância, quando decorre de uma imposição, uma obrigatoriedade da legislação que o contribuinte ou o comerciante ou o empresário não se pode desse cumprimento se furtar, deve ser inegavelmente considerado um insumo essencial e relevante e deve sim gerar créditos
para fins de aproveitamento, para fins de compensação ou para fins de restituição dos últimos 5 anos, corrigido pela taxa Selic. É interessante porque essa ideia de insumo, que está conceituada em decisões do STJ, vem a calhar, ao meu ver, com vários trechos da LGPD que menciona que a empresa deve comprovar a adoção de medidas protetivas. Então, contratar um expert para poder mostrar caminhos em relação às adequações, inclusive porque tem um artigo da lei que fala que preceitua que a empresa deve comprovar, isso aí também é inédito, que adota medidas de segurança da informação compatíveis com os dados pessoais que trata. Ora, adotar medidas de segurança da informação não pode ser apenas entendido como a compra de um sistema, um antivírus, o que seja. O termo é genérico porque tem que ser genérico, não tem que se elencar o que é, o que não é medida protetiva e muito mais segurança da informação. Então, medida protetiva é sim contratar um profissional que trará caminhos, soluções para que os riscos das sanções sejam mitigados. Então, para mim, isso fica muito claro dentro do conceito de insumo. Mas eu queria perguntar algo além. Já temos algum precedente especificamente contextualizando a situação de que envolve a caracterização do insumo para gerar crédito, para poder pagar ICMS, quanto ao pagamento, quanto ao investimento numa consultoria de LGPD? Doutor Alexandre, também muito brilhante a sua ponderação. Recentemente, e tenho convicção que é o marco inicial para outras decisões com essa mesma vertente de entendimento, mas uma sentença ainda em primeiro grau da 4ª Vara Federal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no Tribunal Regional Terceira Região, decidiu, no mandado de segurança, que as imposições legais, os investimentos obrigatórios para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados enquadra-se, sim, no conceito de insumo à luz da essencialidade e relevância do serviço que é prestado. O contribuinte, empresário, que tem a obrigatoriedade, a imposição legal, sob pena de sanções administrativas, e o senhor, como o maior expert do nosso país de direito digital, sabe muito bem que são sanções altas e que, de certo modo, podem inviabilizar uma atividade empresária. Então, para a adequação às conformidades do comando legal da Lei Geral de Proteção de Dados, decorre de investimento obrigatório e, por isso, deve ser considerado um insumo para fins de creditamento, de aproveitamento de PIS/COFINS. E digo mais, essa decisão, ela busca todo o amparo decisório e do precedente que foi firmado pelo RESP 1221-170 do Paraná, quando esculpiu e abrangeu o conceito de insumo. E por causa da estrutura que a decisão baseou a fundamentação no RESP do nosso Superior Tribunal de Justiça, outras decisões farão coro a essa decisão proferida em uma sentença ainda em primeira instância, e certamente outras decisões se juntarão a essa, porque é imprescindível considerar prestação de serviços de consultoria técnica jurídica, software para proteções de dados, ou qualquer despesas para o atendimento pleno ao comando legal da norma ali referida, que é a Lei 13.719 de 2018. Bom, então está claro que há uma tendência muito forte por parte do Judiciário
de considerar que o pagamento, o investimento em consultoria de LGPD, para adequação de LGPD, de fato pode se tornar um crédito para pagar PIS e COFINS. Agora, o que a gente está preocupado também é com a questão do órgão fiscalizador. Você pode explicar para a gente, Celder, qual tem sido a análise que até agora a Receita Federal fez a respeito do assunto? Se não teve tempo ainda para poder fazer especificamente quanto a esse caso que foi tratado nessa decisão do Mato Grosso, pelo menos em relação a situações assemelhadas, como é que a Receita Federal tem encarado esse assunto? Alexandre, é uma situação extremamente peculiar, porque a Receita Federal ainda não se pronunciou formalmente com relação à possibilidade de apropriação de créditos decorrentes dos insumos, né, das despesas provenientes, né, à adequação à LGPD. Mas já se pronunciou em outras situações semelhantes às que decorrem de uma imposição legal. Exemplo, a Receita, uma resposta formal, ela pronunciou que a utilização de equipamento de proteção individual, os famosos EPIs, que decorrem de uma obrigatoriedade de uma imposição legal, devem ser considerados para fins de creditamento, como insumos para fins de creditamento. Como outras decisões, né, em outras respostas de consultas, na mesma senda, a Receita Federal também considerou aquela despesa específica para aquela atividade empresarial insumos porque decorriam de uma imposição vertente, ou para o caso concreto que nós estamos tratando nessa live, entendo que a Receita Federal não pode, né, mudar o seu entendimento de forma divergente a isso. Por quê? A LGPD, ela decorre de uma imposição legislativa. A sua adequação, a sua conformidade, que os empresários devem realizar investimentos obrigatórios, decorrem de um dever legal. E, para isso, esse dever legal que gera um custo, que gera uma despesa. E essa despesa tem que ser considerado insumo para fins de creditamento do PIS e COFINS. Isso, certamente, a Receita, ao se pronunciar, certamente ela deve seguir essa mesma linha de raciocínio. Seria lógico ela seguir a mesma linha de raciocínio. Entendi. Muito boas colocações, doutor Celder. Acho que isso aí realmente ficou muito claro para todos aqueles que estão nos assistindo, que tanto pelo aspecto do judiciário quanto pelo aspecto do órgão fiscalizador, a tendência, sem dúvida alguma, é buscar o entendimento de que, sim, é possível utilizar os valores que foram pagos na consultoria de adequação LGPD para pagamento desses impostos. Dito isso, agora é o momento mão na massa, né? O que então os empresários que estão nos assistindo precisariam tomar imediatamente medidas para poder fazer acontecer em relação a esses créditos tributários? Qual seria, então, o remédio para a gente efetivamente chegar a esse objetivo? Então, o que eu queria te perguntar essas soluções que as empresas devem tomar, é pela via administrativa? É pela via judicial? Existe possibilidade de obter alguma liminar que abrevie um pouco todo esse processo em termos de resultados mais imediatos? Explica para a gente, qual que é o caminho a ser tomado, uma vez que tem vários empresários do Brasil nesse momento que não foram adiante, não se sensibilizaram em contratar uma consultoria de LGPD, porque dizem que isso aí é só custo. No passado a gente ouvia assim, não vou investir nisso não, porque a lei não vai pegar, né? Agora a lei já está pegando, são 4 órgãos fiscalizadores, penalidades administrativas, penalidades judiciais, né, tomadas pela vítima, penalidades contratuais,
com perda de contratos, possivelmente, porque esses contratos estão todos sendo revistos. E a pior delas, a penalidade de reputação. Reconstruir uma reputação custa muito caro. E as pessoas ainda não estão sensibilizadas. Tem ramos, como, por exemplo, o atacado e varejo, que muitas vezes o empresário é super bem sucedido, mas ele faz a escolha pelo preço, independente se ele está sabendo o que ele está comprando ou não. E aí foi bem pontuado aqui pelo Anderson Pereira, dizendo o seguinte: e se por acaso o empresário resolve contratar um escritório de advocacia sem expertise em LGPD, será que mesmo assim ele pode usar isso, o empresário vai poder usar isso como crédito? Eu já vou responder essa pergunta. Eu acho o seguinte, que uma maneira de comprovar a expertise começa em relação à prestação de contas do escritório de advocacia, quanto à sua metodologia de trabalho, quanto a seus entregáveis, quanto a uma proposta técnica robusta. Realmente, dos últimos 2 anos para cá, surgiram 2 milhões de especialistas em direito digital e em LGPD. DPO, então, já perdi a conta. Você digita no LinkedIn, você acha milhares. Agora, nós não vamos ter acho que é muito difícil ter uma censura prévia em relação a isso, não é o caso. Mas se um órgão fiscalizador, se um magistrado tiver que analisar um pedido desse e ver que a proposta técnica que foi apresentada, ela é extremamente furada, omissa, lacunosa, certamente isso vai dificultar enormemente a formação de convencimento para poder deferir um pedido desse. Agora, uma das coisas que a gente mais gosta de fazer, hoje no nosso escritório ainda temos 7 produtos diferentes quanto à consultoria de LGPD, tem uma proposta muito detalhada, porque o que a gente já melhorou em termos de qualidade e metodologia sobre os entregáveis, sobre as etapas dessa consultoria, foi absurdamente. Então, temos hoje gestor de projetos, gestor de processos, gestores sêniores de segurança da informação, tudo isso vai poder mostrar que, efetivamente, a situação exige um cuidado maior. Porque a gente sabe, por exemplo, que tem empresa de TI oferecendo no mercado software, dizendo que se a pessoa rodar o software, que ela está adequada em LGPD. Chega a esse ponto. Eu acho que, para mim, isso não seria caracterizado como insumo, entendeu? Porque nada mais é do que um artifício. Agora, a diferença faz, Anderson, em relação à questão da robustez que se apresenta para poder formar o convencimento do juiz a proposta técnica que está sendo oferecida. E um outro ponto aqui que também está sendo perguntado ainda pelo Anderson, e os gastos com a contratação de um DPO externo poderiam também ser enquadradas nessa hipótese de insumo, mas essa eu vou passar para o Juscelder. Mas antes disso, responde para a gente, qual é o caminho a ser tomado? Na prática, eu quero saber direto ao ponto na prática, receita de bolo, ponto 1, ponto 2, ponto 3. O pessoal aqui está querendo sair do desconhecimento para um total conhecimento sobre o assunto, e a objetividade nessa hora é fundamental. Para você, empresário, se eu pudesse te dar um conselho, e um conselho da mais alta relevância, ouçam tudo que o Dr. Alexandre Ateniense disse com a maior propriedade. Não se tem como negar que a adequação à LGPD ela é imprescindível, ela é fundamental, obrigatória e não se faz ausente o propósito negocial uma implantação só no papel. Tem que ter a efetividade. Se houve a prestação de serviço, seja técnica, jurídica, consultiva, ela deve ser não só na proposta, como a cronograma cumprido, como um dever totalmente, as obrigações totalmente cumpridas, o plano de conformidade efetivamente performado. Inegavelmente que um DPO externo é uma despesa, e é uma despesa para atender aquela conformidade. Então, também não seria lógico não considerar essa despesa para fins de creditamento, porque ela se insere no conceito de insumo. Um insumo essencial e relevante. Existe até discussões nesse sentido, que aquele funcionário contratado interno que recebe salário, o
salário dele não poderia ser inserido para fins de despesa para a composição da formação do crédito como insumo. Mas também tem uma decisão, várias decisões de academia, de artigos doutrinários, que um DPO externo, sim, ele é um prestador de serviço e ele destaca ali na sua nota fiscal de serviço o ônus tributário inserido no PIS e COFINS, e a empresa que, ao contratar esse profissional, deve sim apropriar-se do PIS e COFINS para acreditamento, pois são serviços, como eu disse, serviços essenciais, relevantes e se inserem no conceito de insumo. Para efeito prático, sim. Beleza. E agora a gente quer saber o caminho das pedras. Tá. Gostei desse papo, estou interessado. Por onde começo? Nós temos dois caminhos. Um é um caminho da via administrativa, que é formular uma pergunta, forçar a Receita Federal a se pronunciar, mas esse pronunciamento ele pode, de certo modo, não atender as expectativas tão desejadas do contribuinte, seja em tempo ou em segurança jurídica. Então, a via também mais recomendável para garantir direito líquido e certo do contribuinte é buscar a via judicial por meio de uma ação mandamental, mandado de segurança, para garantir o seu reconhecimento do direito de apropriação de créditos derivados de insumos das despesas inerentes ou advindas, né, da adequação, implantação e manutenção da norma de conformidade à guisa da LGPD. Então, o recomendável é, com esse mandado de segurança, com pedido de uma liminar, ter a liminar, né, concedida e querendo ser mais preciosista e conservador, aguardar o trânsito em julgado, a segurança definitiva desse mandado de segurança. E teria o pedido de liminar nesse mandado de segurança para qual finalidade? Reconhecer, como foi reconhecido na sentença lá da 4ª Vara Federal de Campo Grande, reconhecer que as despesas inerentes ao investimento obrigatório para adequação, implantação e manutenção à Lei Geral de Proteção de Dados, para que o contribuinte possa se valer dessas despesas como insumo para fins de creditamento do PIS e COFINS. Maravilha. Muito obrigado. Nós estamos chegando ao final da nossa live. Para ser cumpridor rigoroso do tempo que a gente queria fazer em 30 minutos, acho que esse bate-papo foi fantástico. Eu agradeço muito esse momento que a gente está aqui, Celder, discutindo sobre um assunto extremamente contextualizado do momento, né, que pode virar o jogo em relação à maneira como os empresários estão enxergando as necessidades de investir na consultoria de LGPD. Te agradeço muito por ter dado essa visão tão prática e queria agradecer aos nossos presentes aqui nesse evento digital, pelas perguntas, pelo tempo dispensado conosco, e dizer que se você gostou do tema, se você achou que foi interessante, que faz sentido para a sua empresa, nós estamos dispostos a nos colocar à vontade para bater um papo a respeito desse assunto. Basta entrar em contato com o e-mail contato@alexandreateniense.com, ou quem sabe no próprio perfil nosso do Instagram, e que certamente tanto eu como o Dr. José vamos estar à disposição para sanar qualquer dúvida que ainda nessa live não foi possível esclarecer, e quem sabe traçar um novo caminho para que as empresas estejam aderentes e não enxerguem que investir em consultoria de LGPD não é custo. Pelo contrário, agora virou benefício. Muito obrigado. Pode falar. As últimas palavras. Muitíssimo obrigado, doutor Alexandre Ateniense, por essa prestigiosa oportunidade. Faço das suas palavras as minhas palavras. Hoje, os investimentos para
adequação, implantação e manutenção da Lei de Proteção Geral de Proteção de Dados não só é imprescindível, como ela também, além de garantir toda a segurança jurídica posta por você com bastante propriedade, ela também gera oportunidades tributárias, oportunidades essas que podem trazer o equilíbrio entre o custo e o benefício tributário. Então, é uma situação, como dita, uma situação nova. Nós temos uma jurisprudência, vamos dizer assim, uma sentença, né, recente, e eu tenho certeza que essa sentença e debate como este vai impulsionar novas discussões sobre o tema, e eu tenho certeza que a lógica irá prevalecer para que a Receita Federal considere todas as despesas de consultoria técnica jurídica e outras despesas inerentes ao atendimento, ao comando legal da LGPD, como insumo para fins de creditamento do PIS e COFINS. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a sua presença, de todos que estiveram conosco até agora. Siga acompanhando esse assunto através do nosso site, www.alexandreateniense.com, inclusive assinando as nossas newsletters, que a qualquer novidade, a qualquer novo precedente a respeito desse assunto, tanto eu como o doutor Juscelda vamos estar preparados para poder interpretar e levar uma informação atualizada a cada nova decisão que for proferida em relação a esse assunto. Esse é o nosso dever, de informar, de levar conhecimento, de trazer esse valor para que vocês possam cada vez mais estarem se mantendo informados no direito digital, que é sempre a nossa missão principal. Um forte abraço a todos, até a próxima.